Primeira coisa que eu quero falar é sobre o e-mail. Vocês estão vendo a quantidade de e-mails que eu tenho para ler? Quantos e-mails eu tenho? Arlene, alguém? Tá pra ver. Tá. Então é o seguinte, gente. Eu tava tentando ligar o microfone aqui, apanhando. É que tem que clicar na tela, aí vai aparecer o microfone e a câmera, aí você ativa. Ó, o que acontece? Aqui, quando você tem stand de e-mail, eu preciso filtrar. Então, eu tô corrigindo, por exemplo, a turma 2301. Aí, se eu venho aqui, 2301. Se a pessoa colocou na turma 2301, vai aparecer aqui só as pessoas da 2301 pra mim. E aí fica bem rápido pra eu corrigir. Quando a pessoa não coloca o assunto, a turma, eu não consigo ter essa rapidez toda. Então, quando você for mandar um e-mail pra mim, você vem em assunto, coloca lá, turma, a sua turma, aí você vem aqui, roteiro, por exemplo, nós estamos na terceira semana, roteiro 3. E aí você envia pra mim, a Alana Sejap, e anexa o arquivo, certo? Beleza. Quem que manda e-mail pra mim? Quem é que manda? Somente as pessoas que não estão tendo condições financeiras de manter uma internet em casa, só tem aqueles dados móveis do WhatsApp e tá difícil para baixar o aplicativo do Classroom no celular. Então essa pessoa ela não assiste videoaula, ela não participa de aula pelo Meet. Essa pessoa ela só tem um roteiro físico, ela tá bem limitada. Aí o que ela faz? Manda um e-mail para mim. Ou então, aquelas pessoas que não mandaram a atividade no dia correto, até a data correta, e aí é atrasado. Tá vendo aqui, ó? Envio com atraso, envio com atraso, envio com atraso. Todo mundo que manda atrasado, eu sei. Todo mundo que mandar atrasado, eu sei quem mandou atrasado. Não tem a mesma nota de quem mandou em dias pra mim, entendeu? Alguma dúvida quanto a isso? Não. Não, né? Outra coisa, eu fiz esse folhetinho pra vocês aqui. Tive o trabalho de fazer turma por turma, onde eu digo aqui que os roteiros só serão postados somente na terça-feira à noite. Só. Por quê? Eu tava postando ele no domingo à noite, quando era na segunda-feira, tinha gente me perguntando, professora, como é que eu faço para enviar a resposta? Se a aula é só na quinta e na sexta. Entendeu? A aula é na quinta e na sexta. E tinha gente na segunda-feira me perguntando. E segunda-feira, gente, segunda e terça, são os dias mais lotados para mim. Segunda eu trabalho em outra escola. E na terça eu tenho planejamento, é o dia que eu tô escrevendo o roteiro da semana que vem. Então eu tô lotada de serviço. É por isso que eu coloquei atendimento no dia da aula de vocês. Então a 2301 tem atendimento toda quinta e toda sexta, de manhã e de tarde. Quer fazer pergunta? Pode fazer pergunta, o que for, de manhã e de tarde. Até que horas? 6 da tarde. Depois das 6 da tarde, não atendo mais. Só no outro dia. Tem gente que eu tô atendendo assim, mas são casos extremos, assim, excepcionais. Eu tô atendendo porque eu fico vendo assim a situação, eu analiso a situação e eu atendo. Entendeu? Então eu fiz isso aqui pra vocês lerem. A maioria não leu. Não leu. Até aí alguma dúvida? Não. Então essa aula é do roteiro 3, tá? De vocês. E aí o que acontece? No roteiro 3 vocês têm uma atividade. Se eu não me engano é essa atividade aqui. Essa é a atividade final de vocês. Ela vale 2 pontos. Como que foi dividida a nota de vocês? Vocês fizeram uma avaliação comigo no presencial, valendo 2. E tinha nota de participação, frequência, que era o desenvolvimento global. Então você já tem 4 pontos comigo. Quem não tem 4 pontos é porque perdeu alguma coisa no meio do caminho. Aí,
Ficou 6 pontos para terminar de distribuir. São 3 semanas que a gente teve para terminar o primeiro bimestre. Então eu dividi 2, 2, 2. As primeiras 2 semanas vocês tiveram nota extra. Então foi 2 pontos mais uma questão extra, valendo 1 ponto. 2 pontos mais uma questão extra, valendo 1 ponto. O que aconteceu? Teve gente que optou por não fazer a questão extra. Era opcional, fazia só se quisesse, mas ela valia 1 ponto extra. Aí teve gente que entregou a atividade atrasada. Quem entrega a atividade atrasada perde a questão bônus. Mesmo que a pessoa tenha feito tudo corretamente, eu nem corrijo a questão bônus, porque entregou atrasado. Quem entregou em dias, ok, tava lá. Questão bônus para ele, então valia 3 pontos cada um. Essa aqui não tem questão bônus, só tem 4 questões, cada uma vale meio ponto. Primeira questão, só um minutinho. A primeira questão é sobre dilatação linear, tá? A gente vai ver agora como é que se faz isso. A segunda questão é para converter a unidade de medida. Então, o que está acontecendo aqui? Para eu saber quem é maior que quem, elas precisam estar todas na mesma unidade. Então, aqui está em graus Celsius, eu permaneço com ela em graus Celsius, a temperatura de Sydney. A temperatura de Londres está em Kelvin. O que eu faço? Converto ela para graus Celsius. Converti, aí eu já sei quem é maior, se é ela ou se é a de Sydney. Tem gente que só no olhômetro consegue saber se essa aqui é maior ou menor. A temperatura de Nova York está em Fahrenheit, então eu vou converter ela para graus Celsius, para eu comparar qual dessas é maior ou menor, porque aqui está falando quem é maior e quem é menor. E aí eu vou saber quem é maior e quem é menor se eu comparar na mesma unidade de medida. Então eu tenho que converter tudo para uma mesma unidade de medida, para eu saber dizer quem é que é maior e quem é que é menor, certo? Terceira questão. Ele quer que você converta Fahrenheit para Celsius. Muito simples. Já fiz exemplos, tem coisa resolvida no roteiro, a fórmula. É só não se perder na matemática. Cuidado que aqui, ó, tá em negativo, tá? Quarta questão. Gente, para quem tá chegando agora, essa aula tá sendo gravada e ela vai ser disponibilizada no Classroom. Então, você que perdeu as primeiras explicações, dê uma olhada depois lá. Na quarta questão, você vai fazer um cálculo de dilatação linear também. Dilatação linear. Então, tá muito fácil, ó, não tem volumétrico, não tem diária, só é linear e conversão de escalas. Só isso aí. E agora eu vou fazer a correção dos primeiros roteiros, 1 e o 2. Até agora, alguma dúvida? Não? Qualquer coisa, gente, fala no microfone, porque eu não vou estar olhando o chat. Então, o objetivo dessa aula aqui é corrigir a atividade avaliativa do roteiro 1 e do roteiro 2. Nós vamos fazer essa correção e depois vocês vão partir para resolver essa atividade final de vocês, tá? Tira suas dúvidas agora, porque vocês vão fazer isso aí sozinhos. É uma atividade avaliativa, ou seja, é prova, né? Aí a pessoa fica, professora, eu tô acertando. Não tem como eu te dizer, é prova. Primeiro roteiro, então. Aqui era uma questão de verdadeiro ou falso. Portanto, você tem que saber o conceito. Se você não souber o conceito, você não vai saber responder se está verdadeiro ou se está falso. Você tem que saber o que é calor, o que é temperatura, o que é sensação térmica, que foi trabalhado no primeiro vídeo, né, que eu fiz e gravei para vocês. E é um conteúdo que vocês todos já viram. A primeira fala assim: a troca de calor entre os corpos faz com que eles cheguem ao equilíbrio térmico. Verdadeiro ou falso? Bora lá. Verdadeiro.
A temperatura de um corpo é definida de acordo com a agitação de suas moléculas. É verdadeiro ou é falso? A temperatura é a medida de agitação das moléculas, é verdadeiro. Terceira afirmativa. A percepção de quente ou de frio que se tem ao tocar em um objeto é chamado de sensação térmica. É verdadeiro ou é falso? Hã? É verdadeiro ou é falso? Essa aqui, ó. A percepção de quente ou de frio. É verdadeiro, gente, porque, por exemplo, o que pode ser quente pra mim não é pra você. O que pode ser frio pra mim não é pra você. Então é uma sensação térmica, depende de outros fatores. Depende da umidade do ar, da quantidade de vento, depende da cultura da pessoa, não é isso? Depende dos costumes que ela carrega. É uma pessoa que cresceu no sul do Brasil, chegar aqui e acha que tá no inferno, não é isso? Então vamos lá. A transferência de energia térmica acontece do corpo que tem menor temperatura para o corpo que tem maior temperatura. Isso é verdadeiro ou é falso? Falso. Falso. Ela acontece espontaneamente do que está com a maior temperatura para aquele que está com a menor temperatura, certo? Então essa aí é falso. Segunda questão. Ó, na escala de Fahrenheit, sobre uma pressão normal, a água ferve na temperatura de... Aí tinha lá um desenho. Aqui o ponto de vapor da água, ó. Na de graus Celsius é em 100, né? E na de Fahrenheit é em 212. Então a resposta certa era a D, 212. Teve gente que fez todo um cálculo pra achar isso aí. Parabéns. Eu gostei. Terceira questão. A preocupação com o efeito estufa tem sido cada vez mais notada. Em alguns dias do verão de 2009, a temperatura da cidade de São Paulo chegou a atingir 34 graus Celsius. Isso é um absurdo para eles, aqui é normal. O valor dessa temperatura em escala Kelvin é? E aí eu quero saber quanto é que isso vale em Kelvin. Então você vai converter de graus Celsius para Kelvin. Para quem não sabe, quando você quer saber em Kelvin e você tem Celsius, basta somar. Você vai pegar a de Celsius e vai somar com 273. Então quanto é 34 mais 273? 307. 307. Pronto. Era só isso aí. Só isso aí. Quarta questão. Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá. Mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a 392 graus Fahrenheit e permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual é a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar ao forno para não errar a receita? Então você vai pegar essa temperatura e vai colocar em graus Celsius. Muito simples, né? Eu já expliquei em sala de aula que quando você quer saber uma coisa, você deixa ela do lado esquerdo da igualdade. Então, como eu quero saber em graus Celsius, eu deixo ele do lado esquerdo. E o que eu tenho, eu deixo do lado direito. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou colocar ele nesse lugar aqui. Vai ficar dessa forma. 392 menos 32, que dá 360. Agora a gente vai dividir 360 por 9, que dá 40. A gente vai passar multiplicando então o 5, que está dividindo do lado esquerdo, ele vai passar multiplicando do lado direito. 5 vezes 40, 200 graus Celsius. Então essa é a temperatura que ela tem que deixar o forno para o bolo não sair do que deve ser feito. Beleza?
Até aí tudo bem? Sim. Questão bônus. Um turista brasileiro, ao desembarcar no aeroporto de Chicago, observou que o valor de temperatura lá indicado em graus Fahrenheit era de 49. Esse valor corresponde em graus Celsius. Esse valor correspondente em graus Celsius será de a mesma coisa daquela questão antepenúltima, né? Ou penúltima. Então, vamos lá. Gente, pra quem tá chegando agora, essa aula vai ficar gravada. Depois você assiste mais aquilo que você perdeu. Então, eu vou pegar esse valor 49 e vou substituir aqui onde tem temperatura em Fahrenheit. Vai ficar assim. 49 menos 32, 17. Aí a gente pode fazer de qualquer jeito aqui, olha. Como é que eu posso dividir primeiro, depois você passar multiplicando? Eu posso multiplicar, depois dividir. Eu vou fazer diferente. Eu vou passar os 5 multiplicando. 5 vezes 17 dá 85. Agora eu vou dividir 85 por 9, né? Que dá 9,44 graus Celsius, aproximadamente. Então, quem chegou nesse valor aí acertou. Teve uma galera que esqueceu da vírgula. Não tinha vírgula, tava 944. Aí, eu não sei porquê. Tá? A gente fez essa divisão aqui, deu 9,44. Roteiro 2. Essa aqui, ó. Leia as informações a seguir a respeito da dilatação dos sólidos e classifique-as em verdadeiras ou falsas. Em seguida, escreve um texto justificando sua escolha. Se houver afirmativas verdadeiras, utilize-as na elaboração do seu texto. Não precisava ser um texto grande, não. 2 frases, uma frase, qualquer coisinha que você explicasse. Então, vamos lá. Letra A. Como o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 2,3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1, uma barra de 1 metro desse material sofre uma expansão de 23 centímetros ao ser aquecida a 100 graus Celsius. Aí, como é que eu vou saber se é verdadeiro ou falso? Tem que fazer o cálculo. Então, esses são os nossos dados. Eu tenho o comprimento inicial, eu tenho o coeficiente de dilatação linear dessa barra, desse alumínio, e tenho também a variação de temperatura. Eu sei que ele sofreu uma variação de 100 graus. Então, a gente vai usar a variação do comprimento, o comprimento inicial da barra, vezes o coeficiente de dilatação dessa barra, que depende da substância que essa barra é feita, constituída, que é o alumínio, e a variação de temperatura sofrida. Nós temos esses valores, substituímos. Aí, quem é meu aluno sabe que eu expliquei. Tem 2 zeros à direita, eu cancelo com 2 zeros à esquerda. Tinha menos 5, fica quanto? Menos 5, eu cancelei 2, fica quanto? Menos 3. Aí aqui não tá em centímetros, né? Se eu deixar desse jeito aqui, vai ficar em milímetro. Porque 10 a menos 3 é 1 mili. Aí eu pego a vírgula e passo a vírgula para a esquerda. Quando eu faço isso, ó, fica 0,23 vezes 10 a menos 2. Esse dado aqui é 1 cent. Então, aqui eu posso comparar. Ele tinha dito que ficava 23 centímetros, né? A gente sabe que não é 23 centímetros, é 0,23. Então, a alternativa é falsa. Letra B. O coeficiente de dilatação linear é uma característica de cada substância e é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem dimensão, não tem unidade de medida? Tem sim. A unidade de medida dela é o grau Celsius a menos 1. Então, essa aqui é falsa. Letra C.
duas barras homogêneas de mesmo comprimento, compostas da mesma substância, ao sofrerem a mesma variação de temperatura, têm a mesma variação de comprimento. É verdade ou é falso? Verdadeira, né? Porque o coeficiente de dilatação é o mesmo. Mesma substância, mesmo coeficiente de dilatação. Se vai sofrer a mesma variação de temperatura, então tem a mesma variação de comprimento também. E a última aí. Uma vez que a barra se expande, ela não retorna ao seu comprimento inicial. É verdade ou não? É verdade? Não. Não, não é verdade. Por quê? Porque para uma barra retornar ao comprimento inicial, basta eu resfriar ela de novo, né? Eu esquentei, ela expandiu, eu esfrio e ela contrai. Então essa é falsa. Segunda questão. Quem pode ler aí pra mim, que a minha garganta já tá seca? Bora, gente, lê aí pra mim. Meu Deus, gente, só vocês que não querem participar da aula, todo mundo participa. Quem que vai ler? De aço tem até aí, qual é o acesso que o movimento da temperatura chega a 30 graus Celsius? Dado que o coeficiente de dilatação do aço é 1,1 vezes 10 a menos 5, né? Então essa aqui é uma questão sobre dilatação linear. Só um minutinho. Pode? Pode. Volta agora. Tá dentro de casa. Então aqui a gente tem o comprimento inicial desse trilho, sabemos o coeficiente de dilatação do trilho e a variação da temperatura foi de 20 graus Celsius. Por quê? Porque inicialmente ele estava em 10 graus e ele chegou até 30. De 10 para 30 tem 20. A gente pega o final menos o inicial e dá 20. Para saber a variação desse comprimento, a gente faz a mesma fórmula utilizada anteriormente, né? A variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente vezes a variação de temperatura. Aí eu substituo os valores. 100, que é o comprimento da barra inicialmente, do trilho. 1,1 vezes 10 a menos 5 é o coeficiente desse trilho, porque é do aço. E 20 graus foi a temperatura que variou, né? Observa que a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 zeros que estão à direita da mantiça, né? Do coeficiente numérico. E a gente tem aqui um 10 a menos 5, que significa 5 zeros à esquerda. Então eu vou pegar esses 3 zeros à direita e vou cancelar com 3 zeros à esquerda. Vão sobrar, então, 2 zeros à esquerda. Sobrou 2 zeros à esquerda, eu multipliquei 1,1 vezes 2, dá 2,2. Fica 2,2 vezes 10 a menos 2. Isso aqui é 2,2 centímetros. Essa foi a variação do comprimento do trilho. Aí a questão 3 fala assim, um tubo de alumínio tem 50 centímetros a 0 graus Celsius. Qual é o acréscimo de comprimento desse tubo quando a temperatura chega a 100 graus Celsius? O coeficiente de alumínio aí é quanto? É 2,4, né? Vezes 10 a menos 5. Então esses são os nossos dados. E mais uma vez a gente vai trabalhar com a variação do comprimento. Então a gente substitui, lembrando que esse Czinho é um cent e ele vale 10 a menos 2, então eu já coloquei ele aqui, ó, 10 a menos 2. Esse é o C do centímetro. Aí aqui eu observo o seguinte, eu tenho 2 zeros à direita, eu vou cancelar com esses 2 zeros à esquerda. Então eles vão sumir daí.
Eu tenho um zero à direita aqui, eu vou cancelar com um daqui. Vai sobrar isso, ó. Sobrou esse 5, porque esse zero foi embora. Esse 10 a menos 2 foi embora, porque eu cancelei com esses dois zeros. 1 vezes 5 é 5. O 2,4 permanece. É como eu tinha cancelado esse zero aqui com um zero da esquerda, ficou menos 4. Agora eu vou multiplicar 2,4 vezes 5 dá 12. Aí presta atenção que isso aqui é menos 4, né? E esse número é a mesma coisa desse, ó. Tem uma vírgula aqui, depois do 12. Eu vou pegar essa vírgula e vou passar a vírgula para a esquerda e vai sumir um número aqui. Vai ficar menos 3. Então, 1,2 vezes 10 a menos 3 é a mesma coisa que 1,2 milímetros. Por quê? Porque 10 a menos 3 é 1 mili. Para quem não sabe, 10 a menos 3 é 1 mili. Dúvidas nessa questão? Alguma dúvida? Não, né? Quarta questão. A temperatura de 75 graus Celsius, uma placa de ferro apresenta uma área de 0,24 metros quadrados. Então, é quase 1 metro quadrado. Tem um pouquinho a mais. Mas não é 1000 não, tá? É 1, qual será a área dessa placa ao ser resfriada a 25 graus Celsius? Então, ela tá a 75 e eu vou resfriar ela para 25. Vai cair a temperatura. Ela não vai aumentar, então, porque a temperatura vai diminuir, ela vai contrair. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do ferro é esse, né? Qual vai ser essa área? Qual vai ser a área dessa placa? Então, esses são os nossos dados que a gente obteve no enunciado da questão. E observação, eu não quero saber a variação da área. Eu quero saber a área final, qual é a área dela. Então, para saber a área final da placa, a gente pega essa fórmula aqui, tá? Que é aberta, né? Eu abri ela. Quem acompanhou a aula da semana passada sabe como é que eu fiz isso. Então, aqui eu vou só substituir, ó. A área inicial eu tenho, que é 1,024. Esse 1 passou para cá, mais... Aí o coeficiente de dilatação superficial, 12 vezes 10 a menos 6, multiplicando pela variação da temperatura, que foi negativa, menos 50. O que eu faço agora? Eu vou multiplicar menos 50 vezes 12. Vai dar um número negativo, né? Porque na multiplicação, mais com menos é menos. Então vai ficar menos 600. Observa que a notação continua intacta. Eu só multipliquei os coeficientes. Ficou dessa forma aqui. Agora o que eu faço? Eu vou multiplicar. Eu vou tirar esses dois zeros que estão à direita com dois zeros que estão à esquerda. Vai ficar assim. Tinha menos 6, ficou menos 4. Porque eu cancelei dois zeros à direita com dois zeros à esquerda. Agora, gente, ó, multiplica 1,024 vezes 1 e 1,024 vezes 6, menos 6. Vai ficar desse jeito, ó. Né? Esse vezes 1 é ele mesmo. E 1,024 vezes 6 dá 6,144. Negativo, porque o sinal aqui era negativo. E a notação permanece. Como eu disse para vocês, menos 4 significa 4 zeros à esquerda. Então, eu vou pegar esse número aqui e vou colocar ele em decimal. Eu vou tirar a notação dele. Vou pegar a vírgula, então vou passar 4 zeros para a esquerda. Vai ficar assim, ó. 0,0006144. É um número muito pequeno. Só que eu vou tirar desse aqui. Ficou 1,0233856 metros quadrados. Esse é o valor da placa no final. Quem colocou até o 23, eu aceitei.
Questão bônus. Quem pode ler? Bora, gente, quem vai Uma ler? barra de cobre. Uma barra de cobre homogênea e uniforme. Mede 20 metros a 0 graus zero. Calcule a variação do comprimento dessa barra em milímetros, quando aplica a simplificação. Dado coeficiente De dilatação linear do corpo. de adição Muito bem. igual Então isso aí é mais uma questão de dilatação linear, que é o que eu estou cobrando na atividade dessa semana. Esses são os nossos dados, esse é o comprimento inicial dessa barra de cobre, esse é o coeficiente linear da barra de cobre e essa é a variação de temperatura que a barra sofreu, é positiva. Se aumentou a temperatura, ela vai crescer, né? Ela vai aumentar. Para saber quanto que aumenta, eu uso essa fórmula. Eu substituo os valores. Mais uma vez, eu tenho 2 zeros à direita. Eu cancelo esses 2 zeros que estão à direita com 2 zeros que estão à esquerda. Vai ficar desse jeito, ó. O 2, 1,6 vezes 10 a menos 3. E o 5 desceu para cá. Quanto é que é 2 vezes 10? Vezes 5, dá 10. 2 vezes 5 deu 10. Isso aqui eu permaneci igual, não mexi. Agora eu vou multiplicar 10 vezes 1,6, que dá 16. E lembrando que 10 a menos 3 é 1 mili. 1 mili, então é o que ele queria, né? Ele queria que eu falasse em milímetros. Milímetros. Então, 16 milímetros. Essa é a resposta. Beleza? A gente terminou então a correção por hoje. É isso aí. Ficou alguma dúvida nessa questão? Eu quero saber de vocês o seguinte. Continuo fazendo aula pelo Meet ou eu deixo gravado? gravado seria melhor, né? Porque tem muita gente que vem. Lembrando que essa aula está sendo gravada, ela vai ficar lá. Só que assim, aquela aula que eu deixava antes, eu gravava antes, editava e postava. Essa aqui não, ela é ao vivo, ela tem interação de vocês, né? Pois é, eu acho melhor assim, deixar. A gente faz ao vivo, eu gravo Tá tudo gravado. e coloco lá. Isso. Beleza, então. Então, semana que vem a gente marca pra quinta de manhã, pode ser? Pode? Quinta de manhã. Beleza. Então tá bom. A gente vai parar por aqui hoje. Vocês... outra coisinha que eu queria mostrar. Aqui, ó. Toda vez que vocês abrirem o Classroom, o mural tá uma bagunça, vocês percebem? Uma bagunça. Aí você vem na aba Atividades. Clica lá. Aqui vai estar organizado por semana. Certo? Semana tal. A segunda semana é essa. E a terceira semana abriu ontem à noite. Aí o que que acontece? Aqui você tem o roteiro para você consultar. E tem o lugar de fazer a devolutiva. E aí eu vou colocar a aula entre um e outro. Vai ficar bem aqui no meio a aula de hoje. Certo? Quiser ver a aula de novo, olha. Quiser fazer a devolutiva, clica aqui. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. A senhora quer que a gente corrija no caderno? Aí fica a seu critério. A correção que você faz é para sua evolução. Para você saber onde é que você tá errando. Entendeu? Uhum. Aí não precisa me mandar a correção, não. Tá bom. Só toma cuidado com uma coisa. Aconteceu muito no segundo ano, muito mesmo,
da pessoa fazer a devolutiva da segunda semana na primeira semana. Aí o roteiro 1 ficou sem resposta e o roteiro 2, ao invés de fazer a devolutiva aqui, a pessoa fez a devolutiva aqui. Tava trocado. Entendeu? Aí o que acontece é que a pessoa fica sem nota. Que acaba não vendo, ou então eu esqueço que a pessoa fez lá. Tem que ter muito cuidado com isso aí. Faça a devolutiva no local correto. Foi por isso que eu mudei o nome, ó. Não tá mais aula 4, agora tá assim, devolutiva do roteiro 3. Tranquilo? Obrigada então, gente. Até semana que vem.